Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de Sivan, 5783. É o primeiro dia do mês de junho do ano 2023. Estamos aí já chegando ao meio do ano gregoriano, né? E estamos no quinto dia da semana, a quinta-feira. É o quinto dia para o Shabat. E nós estamos aí então na nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura dos estudos da Torá. Esta semana a nossa paraxá é Nassô, que significa levanta, falando sobre a questão do Mishkan, o tabernáculo no deserto, levantar o acampamento, levantar o tabernáculo, né? E seguir viagem nas estações já estabelecidas por Hashem, né? E nesse sentido, vimos aí e estamos vendo, né? Realmente a questão dos ofícios, as ocupações, a distribuição de trabalhos, né? A consagração do próprio Mishkan, né? E hoje nós temos aí pela frente, né, no capítulo 7 de Números, a partir do versículo 1 até o versículo 41, nós vamos ver aí sobre as doações dos líderes, né? As doações dos líderes, a dedicação do altar, né, o significado que nós temos aí diante de nós nesta aliá de hoje. Tem muitas contribuições, muitas doações, mas nada é em vão. Aliás, na Torá, nada é em vão, nada é sem sentido. Tudo tem significado, tudo tem propósito, e nós precisamos aprender isto sempre, no nosso dia a dia. Por isso que o estudo da Torá é algo muito importante para as nossas ações no nosso dia a dia, né? Temos aí durante o nosso dia a dia, sem sombra de dúvidas, né, as questões das preces diárias, né? As preces diárias, elas é uma declaração de amor e confiança a Deus. E por isso que é importante nós termos as nossas preces diárias, principalmente na parte da manhã. Na parte da manhã, realmente o foco ele fica mais centrado, sem sombra de dúvidas, nas preces diárias, né? Então, por isso que é importante logo despertar na parte da manhã, nós estarmos fazendo a nossa declaração de amor e confiança ao nosso Deus. E no nosso dia a dia isso se renova o nosso vínculo com Deus, se renova a nossa dedicação a Hashem. Por isso as preces são importantes no nosso dia a dia, mas principalmente na parte da manhã, onde nós estamos fazendo, né, a renovação, agradecendo a Hashem a renovação da vida, e ao mesmo tempo nós correspondendo a Ele o nosso amor, a nossa confiança que Ele realmente tem depositado em nós, né? Porque quando fazemos o Modé Ani, nós estamos ali agradecendo a Hashem por ter nos devolvido a alma dentro de nós, né? E também reconhecemos a confiança que Deus tem em nós. Por quê? Porque ao nos dar um novo fôlego de vida, Ele nos dá porque Ele confia que vamos cumprir a nossa missão do dia. E a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, a nossa missão de dia é o quê? Expandir luz. Então, nós começamos de manhã expandindo luz, principalmente com a questão das preces diárias, onde também nós renovamos para com Hashem o nosso amor e a nossa confiança a Ele, declarando o nosso amor e a nossa confiança a Ele através das nossas preces, né? E através daquele momento, logo após o Shema, nós temos aí o quê? Nós temos a nossa prece espontânea. Logo depois de manhã, na parte da manhã, quando você faz de fato, né, o seu Shema, ouve, ó Israel eterno, o nosso Deus, o eterno é um, reconhecendo a unidade e a unicidade de Hashem, o único Deus, o único Criador, aquele que
é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, nem morreu, nem ressuscitou, ele é o único Deus. Então, quando nós fazemos o Shema e reconhecemos esta unidade e unicidade de Deus, né, nós temos um momento da nossa prece espontânea, voluntária, é onde você, com as suas palavras, né, nesse momento você abre mais ainda realmente a sua declaração de amor e de confiança a Deus, né? Então, aí você tem o resto do dia, por assim dizer, para fazer estudo da Torá. O estudo da Torá é de fundamental importância para selar essas preces da manhã. Então, por isso, nós temos a tarde com a Torá, onde precisa, né, cada um de nós valorizarmos a tarde com a Torá. E aí nós, né, contamos com o apoio seu, o vosso apoio em difundir, curtir, divulgar, né? Quem não é inscrito no canal do YouTube, por exemplo, né, se inscrever no canal do YouTube, compartilhar cada vez mais a tarde com a Torá, né? Nós temos aí pelo YouTube, né, muitas visualizações, mas o pessoal não coloca aquele joinha, aquele curtir, né? Então são poucos, né, aquele curtir, aquele joinha, né? O Google dá importância a isso daí, né? Esse tal de joinha aí, né? Mas nós sabemos que graças a Hashem nós estamos alcançando o nosso objetivo aí, ok? Então, amados, o estudo da Torá, ele é importante, né? Então, onde tem estudo da Torá, né, é momento de fazer uma brecha, uma pausa para a prece e participar do estudo da Torá. Aí depois, se você continua aí tendo momentos de prece, salmos e etc., aí você faz, não tem problema nenhum. Mas a Torá, o estudo da Torá é de fundamental importância, né? Se você já fez as preces da manhã, fez a leitura dos salmos, né? Ou ouviu a leitura dos salmos já do dia na parte da manhã, então reserve a parte da tarde para o estudo da Torá. É muito importante para fortalecer a sua jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Vamos ver o que nos fala Kohelet, né, que é o livro de Eclesiastes, né? Então, o livro de Eclesiastes, deixa eu ver aqui, o livro de Eclesiastes, né, Kohelet, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia de capa verde, né? A nossa Torá, a Bíblia hebraica, né? Ela se encontra na página, vamos ver aqui, Eclesiastes, né? Kohelet, na página 749, né? Da Bíblia hebraica capa verde aí, ok? Então, no capítulo 1, o verso 7 diz assim: todos os rios correm para o mar, porém o mar não enche. Para o lugar em que os rios vão, ali eles vão de novo. Então veja bem, o capítulo 1, verso 7, nos fala dos rios. A princípio você se conecta em questão de rios e mar, né? Os rios correm para o mar nunca se enche, né? Aí vem o processo da evaporação, né, das águas do mar, as quais formam as nuvens, formam as camadas de chuva, e vem a chuva novamente, regam os rios voltam para o mar e o mar nunca se enche, e assim sucessivamente. Então esse, a princípio, é o ciclo natural na qual Deus fez na criação a própria natureza. Mas há um ensinamento mais profundo sobre isso. Então, os nossos mestres trazem para nós da seguinte forma: a água do oceano, ela é evaporada e transformada em nuvens que caem sobre a terra e os rios, e continua um processo, né, sequencial, sempre o mesmo processo. Esta é a obra da criação que assim Hashem o fez. Assim é a criação, sem qualquer desvio,
Somente o curso do homem é interrompido pela morte e sua atividade cessa. É o comentário dos nossos sábios, entre eles Rashbam. Ó homem tolo, por que você se empenha atrás de riquezas? Você é como os rios, cujas águas não permanecem com eles, mas estão sempre fluindo para o mar. Suas riquezas também não permanecerão com você. É melhor que você adquira boas ações, que são as únicas posses duradouras, como diz o sábio Saadia Gaon, né? Ou seja, as tuas únicas e verdadeiras posses são as suas boas ações. Por isso que os nossos mestres, eles tocam sempre e valorizam com muita profundidade a questão da tzedakah. Porque a tzedakah está conectada exatamente com as boas ações. As obras de caridade, as obras de amor fraterno, né? As obras no sentido onde há estudo da Torá, a tzedakah, são as ofertas, os dízimos, as doações, etc. e etc. É de fato estas boas ações as suas verdadeiras posses. Não é que você vai se despir de toda o seu provimento, de toda a sua riqueza, de todo o seu soldo, seu salário ou suas posses. Não é que você vai abrir mão de tudo isto, né, e vai virar aí um pobretão. Não é isto. É aquilo que você tem, aquilo que você possui, você vai fazer exatamente como os rios fazem. Eles lançam as suas águas para o mar. E dessa forma, você vai fazer fluir com que realmente, através da tzedakah, você faça fluir o mar. E como a própria Torá, ela também é simbolizada pelas águas, né? As águas límpidas, as águas que saciam a sede do ser humano, que significa o estudo da Torá, é onde realmente você é satisfeito espiritualmente. E você, ao estar participando com a sua tzedakah, você está realmente adquirindo boas ações que vão permanecer com você por toda a eternidade. As demais questões cessarão. Assim como as águas dos rios não permanecem com eles, porque se lançam ao mar, assim também as riquezas não permanecerão com ninguém, absolutamente com ninguém. Por isso, somente, diz os nossos mestres, Saadia Gaon, somente as boas ações são as únicas posses duradouras. Então, por isso, que nós sejamos sábios, né? Por podermos adquirir realmente, através do estudo da Torá, cada vez mais estas boas ações que perduram para sempre. Ok? Hoje, na nossa quinta leitura, nós estamos no capítulo 7, de verso 1 ao 41, né? E nós vamos aí, então, em frente com as ricas lições que nós temos para hoje. No capítulo 7, verso 1 até o verso 9, nós temos aí a doação dos líderes tribais para o tabernáculo. Então, nessa primeira parte, nós temos aqui os líderes de Israel, eles fazem doações realmente para o Mishkan, o tabernáculo, a tribo de Levi, 6 carroças cobertas e 12 bois, né? Uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, né? Disse, a princípio Moshe não queria pegar porque Deus não tinha orientado sobre isso, mas imediatamente Deus diz a Moshe, pegue e dê aos levitas, né? Dê 2 carroças e 4 bois para os descendentes de Gershon e para os descendentes de Merari, 4 carroças e 8 bois, comensuráveis com o seu trabalho.
porque a tribo de Merari está responsável pelo transporte dos artigos mais pesados, que são as traves, as vigas, né, para eles poderem carregar, né, os pilares e as bases, o esqueleto do Mishkan, que é a parte mais pesada, mais bruta, por assim dizer, do Mishkan, o transporte. Por isso, a tribo de Merari, ela recebe 4 carroças e 8 bois, quer dizer, 4 bois para cada carroça, para o transporte desse material pesado, né? As 4 carroças, né, elas são insuficientes para todo o transporte do esqueleto do Mishkan, porque são muito pesados, vigas longas, etc. e tal. Então, ao mesmo tempo, a própria tribo de Merari também tem que ajudar nesse transporte das carroças e dos bois, ou seja, eles pegam no pesado também, certo? E a tribo de Gershon recebeu apenas 2 carroças e 4 bois, né? Que é um transporte de material um pouco mais leve, né? E então, por isso, 2 carroças e 4 bois. E a tribo de Kehat, por sua vez, não receberam nada de carroças e bois, porque o seu transporte era de transporte bem mais leves, né, que eles poderiam carregar sobre os seus ombros. Os 3 descendentes, né, de Kehat, Gershon e Merari, né, eles recebem as atribuições de transportar os utensílios e todo o esqueleto do Mishkan. É um privilégio para eles fazerem isso. Então aqui as carroças e os bois, né, elas não dão o completo transporte de todas as coisas, né? Tanto Gershon como Merari tem que pegar no pesado, tem que transportar, tem que ajudar no transporte, ajudar os bois e as carroças no transporte, né? E a tribo de Kehat, como não tem nem carroça nem boi para transportar, eles vão transportar nos próprios ombros. Por quê? Porque é mérito deles o transporte. Então, as doações elas não poderiam suprir totalmente as necessidades para o transporte, porque aí realmente os descendentes de Kehat, Gershon e Merari perderiam o mérito e perderiam o privilégio do transporte, né? Então, o transportar era algo das atribuições deles, e eles não podiam ficar 100% numa boa, livre, né, dessa questão aí de não ter nada para transportar. Põe na carroça e os bois puxam e etc e tal, e eles vão atrás no bem bom. Não, né? Para evitar isto, então em parte que a situação é resolvida, para que não percam o privilégio. Qual é a lição para nós dentro desse aspecto, né? A nossa carroça, os nossos bois aí, né? Qual que é a lição do transporte do Mishkan? São as nossas preces diárias e o estudo da Torá. A nossa techuvá, o retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, né? O estudo das 7 leis, as suas ramificações, é de Sedaká. Entre aspas, né? É a nossa carga para o transporte, né? Então, nós não podemos ficar aliviados com tudo. Nós precisamos nos envolvermos em todas essas atividades para que nós tenhamos méritos diante de Deus, para que realmente as nossas preces sejam mais rapidamente respondidas, atendidas, né? E nós possamos ter o shalom que vem de Deus para o nosso transporte, para o nosso dia a dia, o nosso passo a passo na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, né, nós temos essa questão aí. Os 12 líderes, eles levaram, então, 6 carroças, né? Um outro ensinamento, segundo o Midrash, que fala 6 carroças, então diz assim, 6 corresponde aos 6 dias da criação.
Os 6 dias em que o mundo foi criado. Isso simboliza o quê? Atividade realmente no dia a dia. Você não pode ficar parado. Retornando, uma pequena queda do sinal da internet, já retornando aí, Baruch Hashem, ok? Continuando aí, então nós estamos sobre a questão da doação dos 12 líderes das tribos de Israel, com referência a 6 carroças. O Midrash nos fala que o 6 está correspondendo aos 6 dias da criação, né? E isso tem conexão conosco do quê? Entre aspas, né? Nós precisamos carregar a nossa carga, né, do dia a dia, que é exatamente o quê? A nossa techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, as nossas tefilot, as preces diárias, o estudo da Torá e os seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a de Sedaká. Nós não podemos ficar de braços cruzados, nós temos que nos mexer. Isso é mérito para as nossas vidas. 6 também corresponde, né, às 6 ordens da Mishnah. 6 corresponde também às matriarcas, né? Sara, Rivka, Rachel, Leia, Bilá e Zilpá. Como diz o Bamidbar Rabá, da Mishnah, né? Bamidbar Rabá, capítulo 12, verso 17. Sforno, outro grande comentarista da Torá, ele diz assim, eles trouxeram uma carroça para cada 2 líderes, né? 6 carroças, são 2 líderes que estavam fazendo as doações, né? Portanto, 12, né? Para mostrar seu amor fraterno, em mérito do qual a presença divina moraria entre eles, né? Então, isso significa o quê? Amor fraterno, a nossa união. Nós precisamos estar reunidos, presencial é importante isso, onde há possibilidade de reunião presencial, reunião física dos membros, das pessoas, dos próprios irmãos, né, reunidos presencialmente. É importantíssimo isso, porque isso faz com que a presença física de cada um cria mais laços fraternos entre as pessoas, né, e cria mais unidade, sem sombra de dúvidas. Dependendo da situação, a impossibilidade, né, localidade, distâncias ou coisas semelhantes, né, não há na localidade onde você está uma comunidade benenô para se reunir, etc. e tal. Então a questão virtual ela vem suprir isto, né? Mas na perseverança de cada um de nós, sem sombra de dúvidas, né, Hashem fará com que vão aparecendo grupos aqui, ali, acolá, para que também possa haver a possibilidade da reunião presencial, né, das pessoas aí, para que o amor fraterno ele seja cada vez mais forte, né? Então, cada ação que nós fazemos dentro do aspecto de união e unidade, nós estamos exercendo o amor fraterno, sem sombra de dúvidas, né? Então, é isso que Sforno traz para nós aqui. Também os nossos mestres, ele traz assim, né, os nossos sábios ensinam, né? De tudo que Deus criou em seu mundo, ele não criou nada desnecessariamente, segundo Shabbat 87b, ou seja, Deus tem propósito em tudo. Não é só uma questão de falar, mas é uma questão de confiar e acreditar mesmo, que Deus tem propósito em tudo, ponto. Podemos ver este princípio expresso no tabernáculo, onde as 6 carroças doadas pelos líderes eram o mínimo necessário para o transporte das partes do tabernáculo, assegurando que nenhuma parte das carroças se mantivesse em desuso, segundo consta nos próprios comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, que nós vamos ver já esses comentários do nosso Rebbe aqui dentro do Rumash, ok? Então, isso mostra para nós que nenhuma parte das carroças se mantivesse em desuso. Isso significa as nossas atividades diárias,
né? Elas têm que ser real. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos ficar aí no bem bom, né? Em diversão, ficar de forma, vamos dizer assim, ficar de forma divertida, né? Sem compromisso, sem responsabilidade e nada. Todo dia nós precisamos estar em ação. Mas uma ação com compromisso, com vínculo, com responsabilidade, com disciplina, fazendo com que seja divulgado cada vez mais a Torá, a unidade e a unicidade de Hashem, e o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, onde todo não-judeu pode se somar como um Benei Noach, ok? Isso nos ensina a importância de usar tudo no mundo, inclusive todos os nossos talentos e habilidades, ao máximo para satisfazer a intenção com que Deus criou todas as coisas. Inclusive, Ele criou você, Ele criou os seus talentos, os seus dons, Ele criou você para ser alguém especial nessa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, entendeu? Então, cada um de nós precisamos sentir-se de fato assim, eu sou especial para Deus. Ele tem propósito na minha vida e através da minha vida. Ele me tem dado capacidade para poder, de fato, eu ser útil na sua jornada, na sua obra, no corpo dos Benei Noach entre as nações. Então, sim, há propósito de Deus para a minha vida, certo? Continuando. Observar os mandamentos de maneira mais exemplar, realizar os atos mais comuns, estando ciente da presença de Deus, e espalhar a luz do judaísmo aos outros. Deste mesmo modo, com a utilização do tempo e do modo efetivo, a pessoa estará sempre consciente de que eu fui criado para servir ao meu mestre. Então, nós não podemos esquecer esse detalhe. Esse mundo é maravilhoso. Mas tem muita coisa ruim, tem muita corrupção, muita malandragem, muitos crimes, muita coisa negativa. Mas é um mundo maravilhoso. Porque Ele, Deus, criou este mundo. São as pessoas que se desvirtuaram do caminho e estão nos seus caminhos errôneos e estão fazendo coisas ruins, coisas cruéis, feias e etc. e tal. Mas você é um exemplo de que Deus não esqueceu-se desse mundo e que esse mundo continua maravilhoso. Ele precisa ser aperfeiçoado. E é por isso que a nossa tarefa suprema é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E Mashiach, o justo Mashiach, ao se revelar, ele estará curando, sarando os 4 reinos e estará trazendo na redenção final o princípio, Bereshit, no princípio, ou seja, o Gan Éden, o jardim do Éden, transformando este mundo para ser a moradia de Deus, o jardim do Éden, como foi no princípio. Por isso que, entre tantas coisas, temos lá os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de agricultura, o leão e a ovelha pastarão junto, né? O lobo e o cordeiro estarão pastando junto, as crianças estarão brincando com as serpentes e nada de mal lhe acontecerá, e assim sucessivamente. Ou seja, a selvageria, ela não existirá. O mal será totalmente anulado. Então é nesse sentido que nós precisamos visualizar. Por quê? Porque não existe força, não existe poder algum que possa impedir os propósitos de Deus. Não existe. Não é o político A, B ou C, é o ditador A, B ou C que vai impedir aquilo que Deus tem determinado. E é por isso que nós não podemos nos deixar envolver, ser influenciados de forma negativa por aquilo de
energias negativas e destrutivas que nós estamos vendo aí no mundo agindo. Mas nós precisamos olhar para o grande renascimento que Deus está fazendo do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica nos últimos dias. Você pode olhar para as denominações, para o mundo religioso, e você ver lá o mundo religioso se travestindo de judeus, que não é correto, porém, há aí um sinal de renascimento das raízes da fé. As pessoas estão se habituando ao judaísmo, o que era impossível há poucos anos atrás. Num determinado movimento religioso, se o líder religioso chegasse lá dentro da sua igreja, lá com uma quipá na cabeça, ele era decapitado, apedrejado, expulso, espancado. Imagine então um líder religioso entrar, alguns anos atrás, dentro da sua congregação, com um talite nas costas. Coitado dele. Então, né, nós outrora nos travestimos de judeus. Foi um passo a mais para chegarmos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Deus está fazendo renascer a fé monoteísta na sua originalidade, com fundamento judaico, porque o verdadeiro monoteísmo é com base no judaísmo. E é por isso que as pessoas estão se travestindo de judeus. É um passo a mais para chegar ao verdadeiro monoteísmo. Então nós vamos ver isso muito daqui para frente. Não adianta você achar engraçado, você fazer piada disto, você, entre aspas, esculachar quem está fazendo. Não adianta. Vai acontecer cada vez mais isso daí. Por quê? Porque nós estamos vivenciando os últimos momentos. Tem pessoas que, pelo seu nível, se eles forem de repente do seu politeísmo para o monoteísmo com fundamento judaico, ele vai pirar. Então ele vem passo a passo. Nós precisamos compreender o tempo de cada pessoa. Nós precisamos ter paciência para o tempo de cada pessoa. Por isso, as atividades de servir ao nosso mestre, ela é diária, ela é constante. Vai chegar um ponto que essas pessoas, elas não terão mais satisfação de seguir o mesmo segmento religioso dela, porque ela vai ver que as coisas não batem. Não tem conexão com o monoteísmo com fundamento judaico. Então as pessoas vão falar, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Eu estou falando aqui que eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus como meu mestre, e eu estou aqui servindo a mais de um Deus. Porque o Deus único e verdadeiro, ele não é 2 e nem 3. Eu estou aprendendo isso, eu estou falando isso, mas eu continuo servindo a 2 ou 3 deuses. Então aí a pessoa ela toma a sua decisão correta. É o que nós estamos vendo. Por que você acha que você está hoje no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Foi assim, ó? Não foi. Você veio passo a passo. Você veio passo a passo. Não foi da noite para o dia que você chegou no monoteísmo com fundamento judaico. E se nós não chegamos aqui assim e viemos no passo a passo, Deus, o soberano dos mundos, o único e verdadeiro Deus redentor e salvador, Ele teve paciência conosco. Ele respeitou o nosso tempo, o nosso passo e o nosso compasso para chegar aqui. E quem somos nós para não respeitarmos os que ainda estão nesse passo e nesse compasso? Você é mais do que Deus para não respeitar o tempo e o passo e o compasso das pessoas que aí estão? Não, né? A humildade, ela é muito importante.
O amor, o verdadeiro amor fraterno, é muito importante para se somar, para que pelo amor, pela paciência, pela compaixão, nós possamos conquistar amados nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Ah, mas eles, os idólatras, não me respeitam. Não quer dizer nada. Não é por isso que você vai desistir deles. Não é por isso que você vai desistir de seguir o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Aí é que você tem que ser forte. Porque você precisa mostrar para essas pessoas que você está no caminho certo e que esse caminho, ele é verdadeiro e te dá forças, sabedoria, paciência, compaixão para poder suportar as adversidades, para que elas venham realmente aonde você está e que você não vá para onde elas estão. A nossa missão é trazer essas pessoas para onde nós estamos no monoteísmo com fundamento judaico. Se nós formos falar aqui as adversidades que enfrentamos para poder chegar aqui, nós vamos passar alguns dias aqui conversando sobre isso. Né? Dois exemplos. Pessoas que vinham em minha casa para tomar o famoso café da Edna e comer o famoso bolo de fubá que a Edna faz maravilhosamente bem. Pessoas que vinham, casais, que vinham na nossa casa para tomar o cafezinho da tarde, um dia sim, um dia não, mas por causa do monoteísmo com fundamento judaico, desapareceram. Fizeram-se inimigos, nós não, mas fizeram-se como se fossem os inimigos dessas pessoas. Fomos desprezados, nem perdemos a conta, mas continuamos amando as pessoas, falando com elas, mesmo quando elas nos viram as costas, nos desprezam. Pessoas que mudavam de calçada para não trombar com a gente, não passar perto da gente. Pessoas que passavam perto da gente e cuspiam no chão. Mas nós não desistimos. Continuamos falando, continuamos testemunhando, continuamos vivendo a Torá. A nossa fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não abre mão de nós. E por que nós vamos abrir mão do nosso semelhante, do nosso próximo? Não podemos abrir mão, amados, de forma alguma. Nós precisamos honrar o nosso Deus. Honrar, de fato, é aquele que teve a ousadia de fazer com que o amor fraterno fosse real e verdadeiro, mostrando isso ao povo judeu e às nações. Então, não podemos abrir mão. Não é por causa da idolatria e das ações que as pessoas fazem, mas é porque que cada pessoa tem em si uma centelha divina. É por honra e amor a essa centelha divina que nós precisamos aprender a respeitar as pessoas que não estão no mesmo segmento da nossa fé. Quando nós vilipendiamos o próximo, nós estamos esculachando com a centelha divina. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Então, por isso, amados, muito cuidado com as nossas palavras e ações para com o nosso próximo, porque eu fui criado para servir a meu mestre. Esta é a mensagem das carroças, dos bois, do nosso dia a dia, em nosso aspecto aqui. Ainda no capítulo 7, no verso 10, nós temos aí a dedicação do altar. Então, aqui na dedicação do altar, nós temos aqui a partir do verso 10 até
até o verso 41, que faz parte da nossa aliá de hoje, ok? Faz parte da aliá de hoje, né? Estou vendo aqui Mazal Tov ao aniversariante. Quem que é o aniversariante aí? Que eu ainda não observei aqui, não apareceu para mim. Tem aniversariante presente aí? Por gentileza, alguém dá uma dica, ou o próprio aniversariante. Fala aí quem que é o aniversariante para a gente poder fazer menção aqui do aniversariante que está ao vivo e a cores aqui conosco. Hã? Edilene Minorello. A Edna está falando que é a Edilane Minorello que está fazendo. Ah! É eu! Ah! Edilane Minorello, né? A esposa do nosso querido Claudemir, casal aqui de Bauru, né? Baruch Hashem. Então, Edilane, Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem seja gracioso contigo, renove as suas bênçãos na tua vida, e que você, junto com a sua família, seus queridos, né, e tenham aí proteção, saúde, vigor, vida longa até os 120 anos, né, e também, né, sejam agraciados aí pelas respostas das vossas orações, dos vossos pedidos a Hashem, né, e que, particularmente falando, né, que a presença vossa e do seu querido Claudemir seja presente lá na sinagoga, a próxima sexta-feira lá, para juntos comemorarmos o Niver. Pode levar bolo, refrigerante, não tem problema nenhum. A gente vai receber de bons grados aí vocês e também o bolo. Então vamos lá, hein? Sexta-feira no Kabbalat Shabbat, juntos, amanhã, né? Amanhã juntos aí comemorando o aniversário seu aí, junto com o povo lá na sinagoga, hein? Vamos lá, Baruch Hashem. Mazal Tov, muitas felicidades, Edilane. Que Hashem renove sua graça sobre a sua vida e os seus queridos aí. Baruch Hashem. E fica aqui o compromisso com a tarde com a Torá, hein? Vamos tirar fotos lá da aniversariante e depois nós vamos postar aí nas redes sociais e nos grupos aí. Baruch Hashem. Interessante, né? O pessoal falando Mazal Tov aí, mas quem que está fazendo aniversário? Não aparece aí o aniversariante, então Baruch Hashem. Então já descobrimos aí, Baruch Hashem, Mazal Tov, Edilane Minorello, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Bnei Noach regional, Baruch Hashem, ok? Então, na nossa aliá de hoje, na nossa quinta aliá, no capítulo 7, do verso 10 até o verso 41, nós temos aí a dedicação do altar, né? Em que os líderes vão levando as suas oferendas para a dedicação do altar. Lá atrás nós temos a oferta, a de Sedaká, que os líderes fizeram em nome de toda a comunidade Bnei Israel, ok? Agora aqui não, na dedicação do altar, cada líder vai fazer a sua dedicação, a sua oferta, a sua de Sedaká, em nome da sua tribo, né? Então aqui vem realmente individual. Então quando os líderes, né, fizeram juntos essa oferenda, essa de Sedaká, essa doação, né, juntos, unidos, mostrou a unidade do povo, a união e a unidade do povo, certo? As carroças, os bois, etc. e tal. Aqui, a partir do verso 10, né, movidos, como diz o próprio verso, né, no dia em que ele foi ungido, os líderes apresentaram, né, através de um espírito generoso, e trouxeram suas oferendas de dedicação ao altar. Então, no dia em que o altar foi ungido. Então, os líderes, movidos por esse espírito generoso, falaram que iam trazer oferendas. E como Moshe não tinha recebido nenhuma orientação divina, mais uma vez, ele falou não. Mas aí Deus, né, o verso 11 diz, Deus disse a Moshe que eles apresentem suas oferendas para a dedicação do altar, um líder cada dia. Então são 12 líderes, então 12 dias consecutivos, cada dia um líder estaria trazendo a oferenda, a sua doação, a sua tzedakah, para a dedicação do altar. Uma característica que nós vamos encontrar aqui é que
todos eles trouxeram a mesma tzedakah, a mesma doação. Mas tem significado, tem sentido, e nós vamos aprender isso daqui, ok? É por isso que nos fala exatamente o nosso Rebbe Menachem Mendel, que dentro do aprendizado que ele traz para nós, é que todos nós fazemos o mesmo ato, né? Fazemos um ato da mesma forma, mas as intenções são diferentes, certo? As intenções são diferentes, e nós vamos ver isso através das 12 tribos, e antecipando, todos nós fazemos o mesmo ato diariamente. As nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, as suas ramificações, a recitação dos salmos, a parte do Tânia diário que tem também, né, que pode ser também estudada, lida, recitada, etc. e tal, né? Então todos nós participamos do mesmo ato, mas as intenções são diferentes. Por que as intenções são diferentes? Porque a minha intenção ou as minhas necessidades são diferentes da sua, e assim sucessivamente. Então, as intenções são diferentes, porque, segundo a realidade de cada um pede a Deus, né, clama a Deus, segundo as suas necessidades, sem sombra de dúvidas, né? E também, segundo as suas intenções também, né? Tem pessoas que têm um bom poder aquisitivo, então ele pode fazer a sua dedicação no sentido de vou fazer uma doação além daquilo que é pedido. Então ele vai fazer uma doação além daquilo que é pedido. Eu tenho uma família para poder, que eu sei que ela está passando por necessidades, né? Então, em vez de eu chamar um monte de gente para ajudar, eu já vou ajudar direto essa família, porque eles estão com necessidade, e depois eu vou procurar outras pessoas para somar, para poder trazer algo mais substancial ainda àquela família. Mas num socorro emergencial eu já vou fazer tal coisa. Então, os interesses são diversos, são diferentes. Fazemos os mesmos atos, mas os interesses são diferentes. E é isso que nós precisamos nos localizarmos no nosso dia a dia aí, ok? Então vejam bem, a primeira tribo que nós temos aqui, que é o verso 12 do capítulo 7, diz: aquele que trouxe sua oferenda no primeiro dia foi Nachshon, filho de Aminadav, da tribo de Yehudá, a tribo dos reis, né? Ou a tribo de reinado. Segundo Rashi, ele fala que a primeira tribo a ser mencionada não é Yehudá somente porque é Yehudá, muito pelo contrário, é por causa de Nachshon. E por que Nachshon? Porque Nachshon, ele foi, segundo Rashi e os nossos sábios, ele foi o primeiro que pulou no mar, quando o povo judeu estava diante do mar, e atrás deles estava o exército do faraó e o povo que estava seguindo o exército para aniquilar o povo judeu. E Moshe estava fazendo sua prece e Deus disse: Moshe, não é hora de prece, é hora de ação. Diga ao povo que marche, que se lance ao mar. Eu não prometi que vos levaria até a terra prometida? Então o mar não é obstáculo. Ele pode ser um obstáculo intransponível. Ele pode ser transposto. Avance. Ou seja, o que Nachshon fez? Ele foi tomado de uma grande coragem, ousadia, confiança em Deus, e ele se lançou ao mar. O mar estava bravio, ele não estava nem aí. A palavra de Deus é de confiança. Deus não é um homem para mentir. Então o que ele fez? Ele se lançou. Ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o mando de Deus, então ele fez o quê? Nachshon foi o primeiro que, com a coragem, ele foi à frente, lançou-se ao mar. E ele, recebendo o impacto das ondas, não estava nem aí, foi avançando, até chegar ao ponto de as águas atingirem o seu pescoço, né, que já não dava mais para andar. Então aí a ação divina entrou em funcionamento, por assim dizer, e o mar se abriu em 12 túneis, 12 canais,
para que as 12 tribos passassem pelos 12 canais, pelos 12 túneis, como diz o Salmo 146, ok? Então, o que acontece aí? Nachshon agiu. Quando nós agimos, Deus age também. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dela também. Deus faz a dele também, melhor dizendo. Ok? Então é mesmo a questão que diz respeito a nós individualmente, a nós como família, a nós como comunidade, Benenur, e também na nossa ação de levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação às pessoas. As pessoas estão aí na sua idolatria, bravios, ondas impetuosas que nos afrontam, mas nós não temos medo. Nós temos a coragem que vem de Deus, a ousadia que vem de Deus, e nós falamos do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Falamos do amor de Deus para aquela pessoa, o quanto que ela é importante para Deus e para o mundo, para que dias melhores venham sobre os povos. E assim nós vamos vencendo os obstáculos, as barreiras, as ondas tempestuosas. E vamos conquistando pessoas para o reino do nosso Deus. Entendeu? E assim vamos em frente, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, Rashi, ele comenta sobre essa questão aqui. Quanto à dedicação do altar, né? Os líderes, em sua condição de representantes tribal, né? E como líderes, né, de toda a comunidade, então eles fizeram primeiramente uma doação em nome de toda a comunidade Bnei Israel, e agora eles vão fazer a doação em nome das suas tribos, cada um em nome da sua tribo. Então a primeira tribo, capítulo 7, verso 12, no primeiro dia, Nachshon, filho de Aminadab, da tribo de Yehudá. Sua oferenda foi uma travessa de prata pesando 130 shekalim, uma bacia borrifadora de prata pesando 70 shekalim, de acordo com o shekel padrão usado em objetos sagrados. Ambas cheias com fina farinha de trigo amassada com azeite de oliva para uma oferenda de farinha. Uma colher de ouro pesando 10 shekalim, cheia de incenso. Um novilho excepcional, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para uma oferenda queimada. Um cabrito para uma oferenda de pecado. E para a oferenda de paz, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferenda de Nachshon, filho de Aminadab. Então, todas estas oferendas, né, quando ela é citada dentro da Torá, você sempre vai observar assim, sua oferenda foi, e vem esta lista, ou seja, todos esses ingredientes, ele faz parte de uma oferenda. Isso significa unidade. Unidade no serviço divino. E é onde que nós precisamos da união com unidade no serviço divino. Nós não podemos nos apartar disso. Então as 12 tribos vêm com a mesma oferenda, o mesmo ato, mas com interesses diferentes. É isto que nós queremos aqui compartilhar com os amados hoje e amanhã, ok? Então, primeiramente, Rashi, ele traz para nós, né, que Isahar mereceu ser a segunda tribo a trazer suas oferendas por 2 motivos. Por seu extenso conhecimento de Torá. Lembra que Isahar se dedica completamente ao estudo da Torá, e o seu irmão Zevulun é aquele que trabalha no porto, né, próximo ao mar, e ele dedica-se completamente, Zevulun, a sustentar a tribo de Isahar, porque eles vão se dedicar apenas ao estudo da Torá. E Zevulun vai cuidar da tribo de Isahar, dedicação aos estudos da Torá.
Quando você contribui para o estudo da Torá, onde há estudo da Torá, você está sendo, entre aspas, de forma análoga, você está sendo como um da tribo de Zivulum. Você está trazendo sua de Tzedakah para manter o estudo da Torá. Então isso é muito importante na nossa ação. Veja bem que Isahar, ele vem em segundo dentro dessa questão de trazer a sua oferenda. É o verso 18 do capítulo 7. No segundo dia, Netanel, filho de Tsuar, né, líder de Isahar, trouxe sua oferenda. Né? Então, quem traz estudos de Torá e quem contribui para a manutenção dos estudos da Torá tem grande valor diante de Hashem. Tem grandes méritos diante de Hashem. Por isso que tudo, na redenção final, tudo vai cessar. Mas o estudo da Torá não cessará. O estudo da Torá vai permanecer. Porque Mashiach, ele estará ensinando os segredos muito mais profundos e muito mais elevados que os maiores sábios do nosso povo não conseguiram entender ainda. Entendeu? Então, o estudo da Torá não vai cessar. Então, estamos aplicando no nosso futuro. O nosso futuro está agora no nosso presente, através do estudo da Torá. Ok? Baruch Hashem. Então, vejam bem que nos escritos do Rabi Moshe Hadarshan, encontrei o seguinte, diz Rashi. O Rabi Pinhas, filho de Iair, disse: Netanel, filho de Tsuar, foi quem deu a sucessão. Uma travessa de prata, o valor, né, numérico da questão aqui. Então vejam bem, agora nós vamos ver aqui o significado de cada item da oferenda. Então, prestem atenção nisso daí para você ver como que é algo espetacular. Nada está sem sentido na Torá. Então vejam bem, temos aí um dos itens, nós vamos falar todos os itens da oferenda que as 12 tribos levaram, ok? Uma travessa de prata. O valor numérico das letras destas palavras é 930, correspondendo aos anos de Adão, o primeiro homem, conforme consta lá em Bereshit, capítulo 5, verso 5. Pesando 130 shekalim, quando Adão começou a estabelecer uma família para perpetuar o mundo. Ele tinha 130 anos, como está registrado lá em Bereshit, capítulo 5, verso 3. Adão viveu 130 anos e ele gerou os filhos, ok? Então vejam bem que não está sem sentido os itens que faz parte da oferenda. Uma bacia borrifadora de prata, seu valor numérico é 520, representa exatamente Noah, que começou a estabelecer uma família quando ele tinha 500 anos. Olha só, Adão, ele começou a estabelecer família, ou seja, procriar, com 130 anos. Noah, com 500 anos. E os 20 anos em que o dilúvio já havia sido decretado antes de seus filhos nascerem. Ou seja, 20 anos antes dos filhos dele nascer, Deus já tinha falado sobre o dilúvio. E Noah, mesmo assim, sabendo do dilúvio que ia acontecer, então ele começou a procriar. Foi onde que ele teve os seus 3 filhos, ok? Conforme está lá em Bereshit, capítulo 6. 70 shekalim corresponde a 70 nações que saíram dos filhos de Noah, né? Que falam lá sobre o valor, 70 shekalim. Uma colher ela corresponde à Torá. Por quê? Porque foi dada pela mão de Deus, de ouro, pesando 10 shekalim, correspondendo aos 10 mandamentos.
os 10 ditos de Hashem, cheias de incenso. O seu valor numérico corresponde, o valor cheia de incenso corresponde a 613, o valor numérico, correspondendo aos 613 preceitos para os Benei Israel. Um novilho corresponde a Avraham, sobre quem o versículo fala, lá em Bereshit, capítulo 18, verso 7. Ele levou um novilho. Um carneiro corresponde a Issachar, sobre quem o versículo afirma: Avraham levou o carneiro e ofereceu como uma oferenda queimada em vez do seu filho. Bereshit, Gênesis, capítulo 22, verso 13. Um cordeiro, que corresponde a Yaakov, sobre quem o versículo conta. Yaakov separou os cordeiros, lá no capítulo 30, verso 40 de Gênesis. Um cabrito, né, para perdoar a venda de Iosif, né? E aqui nós vamos ver um detalhe novo e muito importante dentro dessa questão sobre o sacrifício, a oferenda para perdoar a venda de Iosif. Lá em Bereshit, capítulo 37, verso 31, eles mataram uma cabra jovem. Você vê normalmente escrito um cabrito. A cabra, ela faz parte do grupo dos cabritos. Então nós temos cordeiros, cabritos, né? São duas qualidades diferentes, ok? Ovelhas, cabritos e cordeiros, né? São 3 tipos diferentes dentro do gado ovino, ok? Então vejam bem que a oferenda para o perdão pela venda de Iosif foi uma cabra jovem, ou seja, com menos de 1 ano de idade, perfeita, ok? Então uma cabra, feminino. Uma oferenda de paz que foi 2 bois, correspondendo a Moshe e a Aharon, que fizeram paz entre Israel e o Pai Celestial. Depois nós temos aí a questão dos carneiros, cabritos e cordeiros, né? Que são 3 tipos de gados, né? Correspondendo aos sacerdotes, aos levitas e aos israelitas. E correspondendo à Torá, aos profetas e às escrituras, né? 5 foram trazidos de cada um dos 3 tipos de animais, correspondendo aos 5 livros do Humash, os 5 livros da Torá, né? E aos 5 mandamentos escritos numa tábua e 5 mandamentos escritos em outra tábua, né? Então, aqui nós temos o significado dos itens de cada oferenda, ou seja, algo sublime, muito espiritual, muito singelo, muito sagrado, né? Então não é à toa e não está por aí, né? Caiu de paraquedas aqui os itens das oferendas de cada líder da tribo, ok? E para nós encerrarmos essa parte aqui, nós vamos ver até a 5ª tribo, né? Nós vamos ver aqui o quê? O Midrash, ele traz para nós porque os líderes acharam bom trazer estas oferendas particulares. Os rabis disseram, embora todos eles deram as mesmas oferendas, cada um teve uma intenção diferente. Então agora nós vamos ver a intenção diferente de cada tribo. O líder de Yehudá, ele trouxe suas oferendas para celebrar a realeza, uma vez que Yehudá era rei sobre seus irmãos. A 2ª tribo, a Isahar, trouxe as suas oferendas para celebrar a Torá, porque eles amavam a Torá mais do que qualquer outra tribo, a Isahar. 3ª tribo, a tribo de Zivulum, trouxe suas oferendas no 3º dia, porque sua tribo amava a Torá e eles estenderam suas mãos para prover amplos fundos para Isahar. E assim Isahar não precisava ganhar a vida secular, com trabalho secular, e estava livre para estudar a Torá. Então Zevulum mereceu ser o sócio deles na Torá.
E assim eles ofereceram depois de Isahar. Então vejam bem o mérito ou os méritos da tribo de Zivulum. Depois de Yehudá, depois de Isahar, e Zevulun foi a terceira tribo a ser mencionada nesta sequência realmente dos interesses. Qual que era o interesse de Zevulun? Que Isahar não parasse de estudar a Torá e não parasse de transmitir os ensinamentos da Torá. Então tornou-se sócio da Torá. É isso que cada contribuinte, cada cooperador que lança a mão da sua tzedakah aonde há estudos da Torá. São sócios na Torá. A quarta tribo, o líder de Reuven, trouxe suas oferendas para celebrar as tentativas de Reuven para salvar Yosef de ser vendido, né? De fato é mérito de Reuven. E a quinta tribo, a tribo de Shimon, trouxe suas oferendas para celebrar a construção do tabernáculo, porque Shimon vingou o sequestro de Diná e, igualmente, o tabernáculo trouxe a extinção de adúlteras e de sotás, que é aquela questão da mulher infiel que nós falamos aí no dia de ontem, né? Então, Shimon, ele vingou o sequestro de Diná, né? E também o tabernáculo trouxe, com a sua construção, a extinção de adúlteras e sotás, né? Da mulher infiel aí. Então essas são as 5 primeiras tribos que nós temos hoje dentro da nossa aliá, e pela graça de Hashem, né? Amanhã nós estaremos completando então com as outras 7 tribos, quais são os seus interesses diferentes um do outro aí, ok? E para nós finalizarmos a reflexão do nosso mestre, o nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro desse aspecto aqui, o mesmo ato e intenções diferentes. A Torá poderia ter detalhado a oferenda de apenas um dos príncipes e informar em seguida que esta foi repetida pelos 12 líderes. A razão de não o fazer é porque cada príncipe inaugurava o altar na sua forma particular de elevar o mundo físico, trazendo ao mundo um tipo de energia espiritual específica da natureza da sua própria tribo. A princípio que nós aprendemos aqui, por que todos nós precisamos estar envolvidos dentro de divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica? Por que todos nós precisamos viver Torá? Por que todos nós precisamos expandir, anunciando esse monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, falando do único Deus, da sua unidade e da sua unicidade? Por que todos nós somos responsáveis para trazer mais luz divina, mais presença divina? Porque cada um de nós temos uma característica ou algumas características totalmente diferentes do outro. E segundo a realidade de cada um, na sua coragem, ousadia, na sua força, no seu destemor de expandir a unidade e a unicidade de Hashem, cada um está trazendo cada vez mais a presença divina de forma peculiar. E isso faz com que se rompam todas as forças e energias negativas. As trevas se dissipam, porque cada um tem a sua característica. Então, por isso, todos nós somos responsáveis para trazer mais presença divina, mais luz divina, para dissiparmos as trevas. É por isso que todos nós, em todos os lugares onde nos encontramos, nós vamos dissipando as trevas. E há mais luz do que trevas. Se um só fosse responsável por isso. Então, em cada localidade, aonde você está, ou você sozinho, ou só você e sua família, ou você e sua comunidade, as sinagogas meninoas regionais, etc. e tal, nós estamos expandindo luz. As trevas estão cada vez mais sendo vencidas e dissipadas, do que se fosse a responsabilidade de um. Entendeu? O quanto que é importante a nossa união
e a nossa unidade. Então, desta forma, o nosso Rebbe Menahem Mendel diz que todos nós recitamos as nossas preces, as nossas orações, as mesmas palavras e cumprimos mais ou menos os mesmos mandamentos. Entretanto, ao mesmo tempo, somos indivíduos distintos e, por essa razão, não só nos é permitido expressar nossos sentimentos e intenções pessoais nas nossas preces e no cumprimento dos mandamentos, nós temos a obrigação de fazê-lo, cada um segundo a sua própria realidade e as suas próprias características. Ademais, a Torá repete as mesmas palavras, cada ciclo que nós estudamos, de seu sentido e diferente. E nós também devemos imbuir as nossas ações e palavras que repetimos todo dia com um novo sentido, com uma nova visão, uma nova perspectiva. As preces e as ações devem refletir as conquistas espirituais que conseguimos realizar desde a última vez que oramos e fizemos uma boa ação. Ou seja, não podemos parar em hipótese nenhuma. Não há folga. Eu vou tirar umas férias. Você pode até tirar férias do seu trabalho secular. Você pode viajar, etc. e tal. Não tem problema nenhum. Você pode fazer o seu turismo. Não tem problema nenhum. Desde que você não esqueça que você está aqui para servir ao Mestre. Aonde você for, aonde você estiver, você precisa ser luz, irradiar luz. Você precisa ser Torá, irradiar Torá. Você precisa ser as 7 leis de Noa, irradiar as 7 leis de Noa. Você, aonde estiver, não pode deixar de falar do seu Deus, testificar do seu Deus, viver o seu Deus, o único, Redentor e Salvador. É isto que nós não podemos, em hipótese nenhuma, tirar férias. É nesse sentido, sem sombra de dúvida. Por isso, segundo as suas características, você está para servir o Mestre. Sirvam cada vez mais, porque você vai adquirindo, sem sombra de dúvidas, méritos para você, a sua família. E isso vai trazer com que você tem luz, e aonde você vai, irradia a luz. Você e a sua família têm a luz divina, e aonde você e a sua família estiver, vão irradiar a presença divina. E você, individualmente, é um exemplo para muitos. E você, como família, será também um exemplo para muitas famílias. Por isso, união e unidade em todos os aspectos, para estarmos cada vez mais levando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch Hashem. Para despedir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyah b'divaro. Falaram por aí que é para a Edna não deixar do cafezinho, então ela está levando ao pé da letra, trazendo café todo dia. Eu tenho que falar para ela, dá uma folga hoje. Aí ela vem com o cafezinho, de forma saudável. Lehai, lehai, é isso daí, Jonas. Lehai, lehai. Saúde e vida longa a todos. Baruch Hashem. Até amanhã com a graça divina. Shalom, shalom.